sejam muito bem-vindas a mais um episódio do AMVcast, o seu encontro diário com a sua melhor versão. Hoje é sexta-feira e sexta-feira é dia de Minha História com Jesus. E hoje, nesse programa, a gente está recebendo uma convidada muito especial e muito ilustre, nossa primeira convidada internacional aqui no AMVcast. Vocês já sabem que eu não tenho o hábito de apresentar minhas convidadas, né? Acho que a gente se limita muito quando a gente apresenta alguém. Por isso, eu vou deixar que ela se apresente, que ela conte um pouquinho sobre quem é ela. Marilande Rufino. Uhul! Seja Olá! bem-vinda, Mari. Tudo bem? Muito obrigada. Que prazer estar aqui, viu? Que alegria mesmo, de verdade. Fiquei muito feliz com o convite, muito alegre em Jesus, como ele faz as coisas, né? Tão maravilhoso. E tô feliz de estar aqui. Bom dia aí, pessoal, tudo bem? Mas então, bom, meu nome é Mari Lande, né? Na verdade, já começa aí. Eu acho que eu tenho amigos até hoje que ainda não sabem que meu nome é Marilande, né? Porque sempre Mari, Mari, Mari. Várias histórias já aconteceram nesse sentido, as pessoas não saberem, alguém chegar e perguntar quem que era Marilande, as pessoas não saberem que era eu. Mas enfim, Marilande, né? Eu acho que já era um nome até profético, mesmo sem meus pais saberem que um dia eu estaria aqui, né? Mas Maryland é um estado, né, aqui dos Estados Unidos, inclusive bem pertinho de onde eu moro. Eu moro aqui no Tennessee. Eu moro numa cidadezinha chamada Murfreesboro, é uma cidade satélite de Nashville, que é a capital do estado. Já estou aqui nos Estados Unidos há quase 8 anos, aliás, é um pouco mais de 8 anos, e tem sido muito especial. Estou muito feliz de estar aqui. Sou, né, cristã já metade da vida, já são 16 anos com Jesus, né? Nesse último ano foi algo muito interessante que eu falei, uau, a partir de agora, né, sempre vão haver mais dias com Jesus na minha vida do que sem ele, Amém. né? Então, são mais de 16 anos, andando com Cristo, sou esposa do Diego. Ainda não sou mãe, mas quero ser em breve. Estamos trabalhando para isso, esperando no Senhor. E sirvo a minha igreja local. Nós trabalhamos, temos algumas empresas aqui também. E é isso, é isso. Ai, Mari, que feliz ter você aqui. Só para contextualizar para quem está nos ouvindo, a Mari é uma amiga aí de longa data. A gente passou parte da nossa Bem adolescência, longa, põe longa, tá? Sem resvala. bem juntinhas, né? Aquelas amigas de dormir uma na casa da outra, É era uma verdade, delícia. E eu estava me recordando aqui de que no processo, lá no comecinho da conversão da Mari mesmo, a gente já ia à igreja juntas, então tem é história verdade. aí. E é engraçado, porque quando eu me converti, engraçado não, né? Aquelas coisas que só Jesus faz. Quando eu me converti, eu lembro que eu estava muito perdida e eu fiquei me perguntando assim, Senhor, mas, né, muitas dúvidas na cabeça, me apresenta alguém, me traz alguém para esclarecer algumas coisas e lembro de abrir um livro e lá estava Uhum, escrito, né, Maryland. Se referia ao estado, né, no caso, verdade, mas me veio o nome dela e a memória dela assim, eu falei, a Mari, e logo mandei uma mensagem para a gente conversar e a gente se reconectou aí. é verdade, foi muito especial. E Maryland nem é um estado assim tão, né, dos mais turísticos, vamos dizer assim. Então, eu creio que o Senhor aí, né, trabalhou para a gente estar junto de novo, para a gente conectar, e é incrível mesmo olhar para trás. Muitos anos de história, muitas aulas, muitos trabalhos. Amava a casa da Tamara, era maravilhosa. E para o sítio comer amoras era muito bom. Então, estou muito feliz da gente estar aqui. Conexões que só Deus faz, né? E que depois a gente vai olhando e vai entendendo que tudo tem um propósito. Aliás, falaremos muito disso aqui hoje, né? Dos propósitos de Deus nas nossas Amém. vidas. É isso. Mari, então conta pra gente aí, pra gente começar, como é que era a sua Vamos. vida, seu relacionamento com Deus antes de você conhecer Jesus, antes de Cristo, né? Como que você se Uhum. relacionava com Ele? Conta pra gente como era. Então, na verdade, não era, né? Uhum. Porque ele era bem
pouco existente, ou melhor, inexistente, assim, praticamente. Eu sou a primeira cristã, né, da minha família, primeira evangélica da minha casa, então todos nós criamos em Deus, né, na minha Uhum, casa, porém eu particularmente era aquela visão assim, Deus existe, claro, ele tá lá, só que ele tá cuidando, né, das criancinhas da África, ele tem coisas mais importantes para fazer, né, do que exatamente olhar para mim, né, aqui, então tá tudo certo, ele tá lá no céu, né, num lugar longe e cuidando das outras coisas, né? Então, era mais ou menos essa visão que eu tinha de Deus, né, a respeito num geral, assim. uhum, E, e é daquele tipo de coisa que você não sabe o quão faz falta até que você conheça de verdade, né? Então havia, eu acho, essa falta de pertencimento, assim, de uhum. certo modo, essa falta de sentido, mas era essa relação bem distante, né? Ele tá lá em algum lugar, mas, né, eu sou tão pequena, ele nem tá se importando com isso. Então, era mais ou menos assim, É uma visão que muita gente tem, né? Aquela, a gente cresce, né, imaginando Deus totalmente. lá naquele lugar, como se ele estivesse num palácio muito distante, inacessível. Exato, exatamente. Quem sou eu E, aqui, né? e com outras coisas mais importantes para cuidar do que eu chegar para ele e falar alguma coisa, né? Então, era mais ou menos nesse sentido que eu me via. E como é que foi o seu encontro pessoal assim com Jesus? Quando que isso mudou? Bom, boa pergunta. Ao longo do tempo, né, a gente tinha um amigo em comum, estudava na mesma escola, e ele sempre ficava me falando, né, a respeito da igreja. Muitas vezes, tanto a irmã dele, né, nos Uhum, ajudava em alguns trabalhos. Teve uma época que ele começou a namorar também, então me contava sobre a sua namorada, era um amigo muito em comum. E um belo dia eu tanto a irmã dele quanto a namorada dele começaram a me mandar mensagens numa rede social já extinta, né, chamada Orkut, que os homens das cavernas usavam, a maioria da galera não vai saber o que é, mas existia, e me convidando, né, para ir um dia na igreja, e eu enrolei por algumas semanas, na verdade aconteceram várias coisas que não deu muito certo de ir. E eu não tinha nenhuma, assim, barreira exatamente, mas simplesmente foram acontecendo coisas. Foi no mês de setembro, eu tenho a data exata, o dia, que foi 30 de setembro de 2006. uhum, Então, lá se vão muitos anos, mas. Setembro é o mês do meu aniversário, então, né, nas semanas anteriores eu não consegui ir. E eu lembro desse sábado, foi a primeira vez, né, que eu fui a essa igreja, e eu me lembro de chorar tanto, Tamara, mas tanto, no final do culto, assim, no apelo, e eu não sabia porque eu estava chorando, simplesmente não sabia. Eu ainda sentei na primeira fileira, porque uhum. era um culto de jovens e tinha uma apresentação especial, e como eu estava com ele e alguns amigos, eu sentei literalmente na primeira fileira, não tinha nada, tipo assim, a minha atenção, o meu foco estava completamente em tudo que estava acontecendo ali. E no final, né, daquela pregação, que eu me lembro bem ainda, que era sobre a noiva e o noivo, o Uhum. amor do noivo e da noiva. E eu só chorava, assim, não sabia porque estava chorando, literalmente. E depois desse dia, eu nunca mais deixei de ir nesta igreja, né? E comecei o meu caminhar com Jesus. Eu lembro que alguns meses depois eu fiz a oração de entrega, né? Uhum. Entregando minha vida a Cristo, aceitando Jesus. E assim começou o processo. Mas foi nesse dia que eu tenho marcado na agenda e no coração, 30 de setembro de 2006, a partir desse culto, desse momento. E assim, eu sempre queria estar lá e conhecer mais. Eu creio que uma coisa que é muito verdadeira, né? Muitas vezes a gente ganha as pessoas primeiro para a gente, Uhum. depois para a igreja, de certo modo, para aquele ambiente, né? E depois para Cristo, Uhum. sabe? Para mim foi mais ou menos esses passos, assim, né? Eu tinha aqueles amigos, né, que eu amava, queria estar perto, então já foi uma ponte. Depois eu amei o lugar, o ambiente, as outras pessoas que eu conheci,
E na esquina, Jesus me pegou e se apresentou e falou: Olha, sou eu, sou eu que te chamei aqui, né? Você veio, entenda agora, me conheça agora. Então, foi bem assim. E quando a gente conhece ele, não tem como não se apaixonar, né, Mari? Aí acabou, Jesus é apaixonante, né? Eu falo que só não é apaixonado por Jesus quem não foi bem apresentado a ele, né? Quem ainda Ótimo! não conheceu, porque não tem como. Ele é apaixonante, é incrível, e depois daí eu nunca mais me desviei desde então, né? Ando com Cristo e tem esse processo aí, essa caminhada junto com ele. Ai, que bênção, Mari. E como que você acha que mudou assim em você? Como era a Mari antes, né, desse encontro e a Mari depois? O que que você sente que mais mudou em você quando você conheceu Jesus? Sim. Uau, vou te falar que os meus processos são mais internos, assim. Uhum, Eu já cheguei a ter uma crise, entre aspas, assim, ainda na adolescência com Jesus, porque eu achava que eu não tinha testemunho, uhum, exatamente, sabe? Eu, né, você me conhece bem, eu nunca fui uma vida louca, assim, eu nunca, né, eu não bebia, eu não experimentei drogas, eu não nada praticamente, eu me converti muito cedo, né, com uhum, 16 anos, então eu ouvia as histórias e parecia que as pessoas, tipo, tinham tantas coisas, né, um passado tão pesado, assim, e eu me sentia meio, falava, ué, Jesus, tá, tava aqui, né, me ar- é incrível, né? Como acontece na maturidade. Eu acho que na adolescência, quanto mais adolescente a gente é, mais a gente acha que sabe sobre todas as coisas, né? Que é muito bom em tudo. E quanto mais maduro a gente tá, mais a gente percebe o quão pecador a gente é, né? O quanto a gente necessita. Eu acho que hoje, né, eu me vejo cada vez mais pecadora, uhum, cada vez mais dependente de Jesus, cada vez mais dependente da sua graça, né? Isso é muito incrível, assim. Então eu falava, ok, parece que eu não tenho um testemunho, mas são tantos processos internos, exatamente de depender dele, de uhum, conhecê-lo, de me conhecer nele, né? De vir de uma família, né, de pais separados, que já causa muitos traumas, né? Muitas uhum, coisas difíceis. Então, é aquilo. Quando você está no escuro, você não consegue enxergar, né? Então, quando está no quarto escuro, você só vai, você não consegue enxergar nada que está ali. E quando acende a luz, você começa a perceber, né? A uhum, bagunça daquele quarto, a sujeira daquele quarto, tudo que precisa ser mudado, organizado, colocado no lugar. Então, quando Jesus chegou na minha vida, entrou na minha vida, eu sinto que foi exatamente isso. Por mais que eu não tivesse, talvez, né, uhum, exteriormente, assim, é, um passado, né, difícil, mais duro em relação a algumas outras coisas, né, que todos nós consideramos, entendemos, julgamos como pecado, mas por dentro o quarto escuro estava bem bagunçado, bem sujo, os móveis fora de lugar e precisando muito dele. Então, quando a luz acendeu, eu sinto que foram essas construções, sabe, de amor mesmo, de entender a graça dele, de entender os meus pecados, os meus erros, e foi vendo isso através de Jesus. É porque o que você falou é muito real, né? Porque assim, às vezes a gente não tem, a gente aparentemente não tem problemas, não tem questões para serem tratadas, né? A gente acha que tá tudo Exato. bem, que a gente é muito boa e tudo mais. Mas é o que você Sim, falou, quando acende a luzinha, a gente fala, caraca, onde estava isso que eu não tinha visto antes? E a gente é desse a gente jeito. começa a agradecer, grata mesmo, falar, Jesus, obrigado por me mostrar, porque eu iria conviver isso com a minha vida inteira sem saber, que às vezes eu reajo assim por conta disso, eu me porto assim por conta daquilo, e realmente é o Espírito Santo que vai apontando, né? Exato. E não termina, né? O Uhum, mais incrível é que esse é um processo que não termina. Ele é contínuo. É por isso que Paulo vai dizer, né? Não julgo que eu já tenha alcançado, mas uhum, uma coisa eu faço que é prosseguir para o alvo, né? E por mais anos, né, que passem, que você vai amadurecendo, vai crescendo, mas você continua
enxergando, sempre há um lugar, né? Eu percebo que a vida cristã é sobre manutenção. Uhum, É como arrumar o closet, né? Você pode arrumar hoje e vão passar alguns dias e vai estar bagunçado de novo, né? uhum. Daqui a algum tempo vai precisar ser arrumado novamente. Então, a nossa vida com Cristo também é assim, né? É um carro que vai desalinhando, você precisa voltar, alinhar, trazer de volta, e à medida que a vida vai acontecendo, você vai percebendo essa necessidade novamente. Então, é constante. Perfeito. Esses dias também eu me peguei nessa crise aí, falando assim, nossa Deus, É, né? Mas. E eu tava questionando, nossa, mas o que que demais que eu tenho para contar, né? O que que. Parece que as pessoas olham para mim, parece que nada mudou. Muito pelo contrário, né? A gente fala, nossa, você sempre foi assim. E aí eu tava muito sim, questionando, e aí, nossa, o Espírito Santo foi cirúrgico. Me trouxe à memória a passagem do filho pródigo e sim, me mostrou, me refletiu lá no filho mais velho, né, no irmão mais velho, e Jesus sim. e o Senhor, né, foi muito incisivo nas palavras. Tudo que é meu é teu. Uau, Você sempre esteve aqui, mas você nunca desfrutou disso. exato. E aí eu falei assim, tá bom, Deus, não falo mais nada. E aí, todas as vezes que eu me pego comparando a minha história com a de alguém, me vem à memória isso, né? Tudo que é meu é teu. Eu falo, tá bom, Deus, já sei meu lugar. Exato. E é a história de praticamente assim, dois filhos perdidos, né? Só que um Uhum, estava de fora e o outro estava dentro. Então, muitas vezes é isso também, né? A gente precisa estar sempre se cuidando, policiando, porque é muito fácil, né? Uma linha às vezes muito tênue a gente se uhum. perder dentro. Então, essa luta e essa caminhada continua. Sempre, né? E, Mari, como que foi para você, assim, descobrir, igual você falou, descobrir quem você era nele, né? Essa restauração da sua identidade? Porque eu escuto muito aqui, Uhum. muitas mensagens, comentários. As meninas recentemente fizeram a gente teve uma imersão, e essa é uma Sim. dúvida, eu acho que é uma dúvida humana, na verdade, né? Mas a partir do momento que acende a luz do quarto, eu acho que é a primeira coisa que aparece, né? Quem sou eu? Quem sou eu, né? Se eu não sou nada do que eu acreditava, do que disseram, quem sou eu? Como foi para você esse processo de resgate da sua identidade? Olha, foi grande, né? Trabalhoso, Uhum, assim, e digo que continua sendo, uhum, né? Vira e mexe, eu ainda continuo descobrindo áreas e lugares que eu ainda preciso, como eu falei, trazer manutenção, sabe? É, eu creio que logo que eu me converti, como eu falei, eu não vim de uma família cristã e eu me deparei muito com muitas questões familiares, assim, né, da minha infância, pré-adolescência, que me marcaram muito, né? Inclusive, assim, a separação dos meus pais foi de uma maneira assim muito traumática, né? Porque eles brigaram e nunca mais voltaram a conversar. Então, eu tenho um irmão que é 12 anos mais velho que eu e eu tinha 10 anos. Meu irmão já uhum, morava fora, né, da cidade, né, fora de casa. Então, foi um processo muito duro, assim. E eu acho que uma das primeiras coisas foi entender, né, a palavra de Deus como prumo, como base, né, uhum. de vida. Eu me lembro, né, para dar um exemplo assim, nessa minha pré-adolescência, né, e crescendo, eu sempre ouvia da minha mãe assim: não casa, Uhum. nunca se casa, porque casamento é mais espinhos do que flores. Não casa, seja independente, tenha suas coisas, namora, pode namorar, namora muito, mas não casa. Que vinha de um trauma, né, Uhum. particular, pessoal dela, né? Obviamente, do término do casamento, da dificuldade. E aí, quando você chega à luz da palavra e você entende que família é o primeiro plano de Deus, é algo mais precioso, né? Que ele trata com tanto zelo, e aí dá aquele choque, porque você fala: pera, Uhum. calma. Minha mãe é a minha mãe. Poxa vida, é a minha mãe. Minha mãe é a pessoa que mais me ama no mundo. Ela sabe o Ela que é tá uma falando. Ela sabe o que está falando, ela é uma mulher incrível. Como assim, tipo assim, isso não está correto? Ou como assim isso não condiz com a vontade de Deus?
Então, eu acho que o primeiro momento foi identificar todas essas crenças erradas que eu tinha a respeito da vida, entendendo que por mais que minha mãe seja uma mulher incrível, maravilhosa, inteligente, que me ama muito, né? Tudo está submetido à vontade de Deus e à palavra de Deus, e ela é a verdade, Uhum, né? Então, quando a gente traz essa base real, assim, é como uma peneira, sabe? Que vai passando sobre as suas crenças da vida, sobre... Porque aí você entende de fato quem você é, né? Então eu creio que esse foi o primeiro lugar assim que eu tive que ir passando algumas crenças, né, da vida. Não, tipo, eu sou tão bonzinho, né? Eu sou uma ótima pessoa, quase uhum. não tem problema, não tem pecado. E aí você passa essa peneira aí de novo, você fala, olha, não é bem assim. Olha, se jogar só os 10 mandamentos, você não passa em 7. Olha, então vamos lá, né? A gente vai começando a perceber essas peneiras na vida. E mais ainda a identidade de quem nós somos em Cristo, né? Porque Uhum. entender que Deus nos fez para sermos imagem e semelhança dele, né? Que ele nos criou para sermos parecidos com ele. Então, quer dizer, você se parece com o seu pai. E às vezes é difícil, né? É difícil entender, é difícil se ver nesse lugar. Hoje eu trabalho com jovens, né? Trabalho também com algumas famílias, a gente tem um pequeno grupo, né, que acontece, que a gente lidera aqui, no caso eu e meu marido, e eu falo e percebo que a maioria, assim, eu digo sem medo de errar, que 95% dos problemas eles giram em torno da identidade, sabe? É Uhum. uma corda assim que você vai puxando, 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 e a raiz é a identidade, né? Às vezes é ciúme, é comparação, é o medo, é uma baixa estima, ou às vezes até uma alta estima, sabe? Todas essas coisas, quando você vai puxando essa corda, quando você vai trazendo, estão conectadas, ligadas à raiz da identidade. Tem alguma coisa distorcida, tem uma imagem distorcida a respeito de quem se é. E para mim foi muito isso, né? Primeiro, então, eu tive que passar nessa peneira da palavra, me trazer essa base de entender tudo que estava em volta de mim, para começar a olhar para dentro de mim, né? Então, eu acho que esse sentimento mesmo de sentir Deus muito distante, né? Entender que ele estava perto, queria estar perto, que ele se importava com as mínimas coisas, de não colocar Deus numa caixa, sabe? De achar que ele só pode cuidar de determinadas coisas e não de outras. Então, tá bom, ele se importa com um desastre natural que aconteceu em determinado país, mas não se importa com a minha dor de cabeça, sabe? Então, começar a me relacionar de fato com Jesus, né, como amigo, como melhor amigo, com o Espírito Santo, eu acho que foi o que começou a moldar a minha identidade nele e a me trazer para esses lugares. Ótimo. Nossa, Mário, que você falou da peneira, eu acho que é um norte aí para muita gente que fica perdida, né, em relação, porque é como se todas as suas convicções, tudo aquilo entrasse em conflito. Tudo começasse Sim, a conflitar dentro de você. E fazer isso de passar pela peneira da palavra, pegar as suas crenças, passar pela peneira da palavra e ver ali o que está alinhado, o que é que não está, isso eu acho que é incrível. e eu percebo que isso faz diferença para tudo, sabe? Para todos os relacionamentos, para você como indivíduo, né, na sua identidade. Hoje, né, casada aí também há quase há mais de 8 anos, então eu percebo duas pessoas diferentes, com criações diferentes. Como que faz para dar certo? É quando a base, né, está no lugar correto, quando a Bíblia, quando a palavra de Deus é esse prumo onde está sendo construído, né? Então você consegue levar tudo para esse lugar e aí entender melhor, né? Ah, mas não era dente por dente, olho por olho, deu um tapa, devolve outro, não é assim que funciona. E aí você, né, quando você consegue se levar à palavra e colocar as suas ações, as suas reações, os seus sentimentos, você consegue ir entendendo e ficando mais parecido com ele, com aquilo que ele quer de nós, né? É incrível mesmo. A palavra ela vai nos moldando, porque você vai. Eu falo que às vezes você lê.
Você tá ali, você lê, tem seu momento devocional todo dia, tá lendo, e parece que nada tá mudando. Mas aí você se vê diante de uma situação e a sua Uhum. reação muda porque você se lembra daquilo que você se alimentou, né? Aquilo te sustenta. Você fala, ah, ó, mas não é para ser assim, tem que ser assado. E aí é assim que a gente vai sendo transformada, né? Não, De totalmente. glória em glória mesmo, de passinho em passinho, momento por momento. É isso, né? Provérbios vai dizer, né, que a vereda do justo é como a aurora, né, que vai se tornando o dia perfeito, vai brilhando cada vez mais. E é exatamente assim que acontece, exatamente assim que eu tenho visto, né, tenho experimentado na minha vida também, na minha formação, né, de descobrir a Mari, quem eu sou em Cristo. E é um processo, enquanto a gente estiver aqui, estaremos nesse processo, né? Não termina nunca. Eu estava vendo até uma imagem essa semana que mexeu bastante comigo, que falava assim: ser constante é. E aí embaixo, como as pessoas pensam. E aí Uhum. tinham vários desenhos, né? De uma caneca cheia de café até a boca. Todas as canecas cheias de café até a boca. Então, ser constante, como as pessoas pensam, e essa primeira imagem. E embaixo estava assim, como realmente é. E aí várias canecas de café e umas mais cheias, outras pela metade, outras com um pouquinho, mas outro dia cheio de novo. Então, a verdade, né, eu penso que um dos maiores desafios para nós, como cristãos, é sermos constantes, né? Uhum. Sermos constantes com o Senhor. E eu penso que é exatamente isso, essa ilustração traz bem, sabe? Não é que todo dia você vai estar cheio no topo, ou que as coisas vão estar, né, nessa linha igual. Não é à toa que quando a gente faz um eletrocardiograma, né, como que acontece? É para cima e para cima e para baixo, né? Se tiver reto, o risco significa morte, Uhum. né? Então, a vida, na verdade, ela também acontece bem assim, né? Para cima e para baixo, o tempo inteiro, ela está em movimento, nós estamos em movimento, mas o importante é nós continuarmos, né? É isso, é passo a passo, cada dia é um baby step, a gente vai subindo nesse degrau e não termina. E isso é lindo, É né? lindo, né? É olhar para trás e ver, eu já não estou onde eu estava, eu já não sou quem eu era, mas eu ainda também não sou quem eu quero ser. Então, estamos nessa caminhada aí. Ontem eu tava pensando nisso. Ontem eu tava pensando assim, falei, gente, o que me manteve até aqui, o que me mantém, e Deus é muito lindo, porque eu acho que ele vai nos revelando aquilo que a gente precisa, né? Uma das primeiras revelações que eu tive era que Deus não se agrada daqueles que retrocedem, né? Então eu coloquei Isso. muito firme na minha cabeça. Não importa, eu não vou retroceder. É isso. E aí foram dias e dias, né? A gente tem os dias lá em cima da caneca cheia e temos os dias também da caneca mais vazia. E tá tudo bem, né? E tá tudo bem, e é isso, porque na verdade me pegou bem nisso, porque eu também às vezes costumo ser essa pessoa de achar que a minha constância precisa estar lá em cima o tempo todo, e na verdade isso traz um peso que em determinado momento fica quase insustentável, né? Então a gente precisa ter esse olhar generoso, né, que Deus tem sobre nós, esse olhar de misericórdia que Ele tem sobre nós, né, de entender, de discernir também as fases, as estações e a continuar, né, aprender a descansar e não parar. Que às vezes o que acontece é a gente vai, se esforça muito e parece que está, né, com muita força e a gente chega num lugar de cansaço e de exaustão que você não consegue mais e para. E Uhum, quando o Senhor está dizendo, não, aprenda a descansar, né? Não é à toa que ele fez o descanso. Deus não uhum, precisava descansar na criação, uhum, né? A palavra diz que ele não se cansa e não se fatiga, mas por que que ele descansou? Para ensinar, né? Para nos ensinar a descansar. Então a gente também precisa ter esse olhar de misericórdia que ele tem por nós e uhum. entender esses dias de caneca mais baixa e avançar, porque amanhã vai estar mais cheio e no outro dia vai estar mais cheio e assim nós vamos. Mas esse desejo também dessa constância irreal, eu acho que também tem muito a ver com a nossa identidade, né? Com aquilo que a gente carrega, porque se a gente se olhar a imagem e semelhança de Deus,
Deus podia ter criado todo mundo em um dia só. E ele não fez tudo Pois de é, uma vez, né? Ele exato. também foi progressivo nisso para nos deixar ali um princípio. Não precisava ser, não precisa ser tudo de uma vez. A gente pode ir Sim, aos pouquinhos e contemplando que tudo aquilo que a gente está fazendo, que cada passinho é bom, é isso. É, né? é bom e é muito bom. E descansando. A gente falou muito disso aqui também no último episódio, sobre a importância de descansar, de contemplar, né? Uhum. Poder olhar para aquilo que está fazendo, né? E agradecer e falar, uau, né? É exatamente isso. Eu ainda não estou lá onde eu queria, mas eu já não estou mais onde eu estava. Então, isso já é mais uma vitória, já foi um dia melhor. A se perdoar também, às vezes a gente tem tanta misericórdia com os outros e não tem Uhum. consigo mesmo, né? Tipo, a gente que lidera também, que está à frente de alguma coisa, às vezes a gente tem mais misericórdia com as outras pessoas do que com a gente mesmo também. Então, isso é algo muito importante. O meu marido falou uma coisa essa semana que eu achei incrível, assim, né? Simples, mas verdadeiro. Ele falou assim: Ah, é bom saber que cada dia eu tô 2% mais crente. pronto, definido, perfeito. Não É isso aí. precisa, é um passinho Ca- de cada ca- vez. Camiseta, só 2%, mais 2%. E É assim nós desse jeito. vamos. Não Mari, para. e como que você acha que você, esse seu, essa restauração da sua identidade te colocou ali, te fez entender o propósito de Deus sobre a sua vida, que você não estava aqui como um mero número estatístico, que Deus tinha um propósito para você? Como que foi esse processo? Uau, eu percebo que, assim, quanto mais eu me aproximei, né, dele, mais eu me descobri. E Uhum, ao me descobrir, eu consegui entender mais da vontade dele para mim, uhum, sabe? De ver, né, os pontos fortes, talvez aquilo que é mais fácil. Essa pergunta, às vezes, de propósito, eu acho que às vezes, né, pelo menos a última geração, a gente quase mistificou ela, né? Eu preciso saber qual é o meu propósito, o meu chamado, e ficou quase como algo, assim, pesado, algo uhum, difícil. Meu Deus, mas e se eu nunca viver o meu propósito? E se eu nunca viver o meu chamado? Eu preciso ouvir uma voz, né, do alto, umas trombetas tocando, umas luzes piscando que me diga que é isso, né? E na verdade eu percebo que é mais simples que isso. Assim, é quando você percebe aquelas coisas que você faz naturalmente, uhum, sabe? Que já é tão simples para você, né? Às vezes, é, hoje eu percebo meu lugar de paz plena, vamos dizer assim, de convicção no Senhor é quando eu estou ensinando a palavra, né? Quando eu estou em devocional, em discipulado com alguém, quando eu estou numa ligação, sabe? Um telefonema falando, ou quando eu estou num estudo, ou quando eu estou num púlpito, né? Que seja, mas esse lugar assim de plenitude no Senhor. Só que às vezes é tão natural, sabe? É mais natural do que a gente pensa, sabe? Exige menos força, na verdade, do que a gente acha que tem que fazer. É aquilo que é natural para vocês. As pessoas falam: Meu Deus, mas isso é tão difícil. Não me coloca para ligar para ninguém, para falar com ninguém, para fazer, né, um discipulado com uma pessoa. Nossa, para mim é tão difícil. E de repente aquilo para você é tão fácil, é tão simples, né? Porque faz parte de quem você é, daquilo que Deus te fez para ser e fazer. Então, requer menos esforço e mais observação, sabe? uhum. Percebo que encontrar o nosso propósito é mais observar em nós mesmos aquilo que é natural em você, né? Às vezes tem pessoas, sei lá, que vão servir, né, com na portaria, aquela pessoa que ela é expansiva, ela é simpática, ela abre um sorriso e todo mundo sorri ao redor, né? Tem gente que tem uma facilidade maior em se comunicar, né? Tem pessoas que têm dons e talentos específicos, como das artes, né? Na música, no teatro, e você vai usar tudo isso para a glória de Deus. Tem pessoas que são ótimas empresários, né? São businessmen, cara abre qualquer coisa. Se ele abrir um café, é sucesso já. O café dá super certo.
Então eu percebo que todo, né, esse todo nós usamos e o Senhor constrói isso em nós e vai nos usar para a sua glória em tudo que ele já derramou sobre mim e sobre você, né? Então, é menos sobre força e mais sobre observação daquilo que é tão natural que às vezes você nem considera. Você Uhum. faz aquilo de uma forma tão fácil, flui com tanta leveza que você nem considera. Porque você acha que o propósito, o seu chamado, vai ser algo que vai te custar muito e você vai ter que levantar um peso muito pesado. E, na verdade, é mais simples do que isso, porque já está sobre você, né? É interessante você falar isso, né? Porque a gente pensa assim, voltamos para a questão da identidade, né? A gente cresce com essa ideia de Sempre. que sucesso existe sacrifício, né? É uma coisa que Exato, suor e lágrimas. Se você exato. não batalhar muito, não correr muito atrás, você não será bem-sucedida naquilo. Quando Deus está falando o contrário, né? Para você ser bem-sucedida no propósito que eu tenho sobre sua vida, tudo que você precisa, eu já depositei aí dentro. Exato. Tá Já dentro. está aí. Já Você tá só dentro de precisa nós. observar, aquietar e buscar em mim descobrir quais são esses dons, talentos, habilidades, paixões naturais, né? Aquelas coisas que despertam o nosso coração mesmo, que você fala, uau, eu amo estar aqui, eu amo fazer isso. E às Com vezes cer- é cozinhar para sua família, servir ali sua família, às vezes é vender. Eu amo vender, eu tenho uma facilidade, eu gosto de estar aqui. Várias, né? Ele fez a gente assim, a diversidade divina já está aí justamente por isso, né? Para cada um fluir naquilo que recebeu. com certeza. E esse entendimento também, né? Que isso começa dentro de casa, né? Que a nossa família é o nosso primeiro lugar, é o nosso primeiro ministério, né? Onde nós devemos servir, estar. E também fora, né, das quatro paredes do templo, da nossa igreja, que é muito importante, mas também o Senhor vai usar o seu ministério ali, seja de ser um bom servidor, um bom empregado, ser alguém, né, que glorifica o Senhor com a sua vida, com as suas atitudes, com o seu bom humor, com a sua educação, com a maneira como você lida com as pessoas, né? Já vivi e vi dos dois lados, né? Tem Uhum, alguém que você conhece, você fala, uau, tem algo especial nessa pessoa, o que que é isso? Nossa, é diferente. E ao mesmo tempo também conheci pessoas que aquilo, nossa, mas fulano é crente, sabe? Sério? Não é triste quando a gente ouve alguém dizendo assim, ai, mas fulano é crente, sério? Sabe? Eu falo, "Ô, gente, se não, né? Jesus bem disse, se não é por nós, é contra nós. Então vamos, né, alinhar a vida, vamos glorificar o Senhor com tudo que a gente tem, onde a gente está, porque isso faz toda a diferença. E entender que o nosso propósito, né, o nosso chamado é mais sobre observação e menos sobre força, né? Que já está dentro de nós, como você bem disse, e eu acho que isso é um exercício mesmo, de olhar para dentro, até nessas coisas que você acha que é tão simples, porque para você é, para as uhum. outras pessoas não, não é, entendeu? E às vezes é difícil perceber isso, né? Eu penso há pouco tempo atrás, né, a gente teve um estudo aqui com as mulheres da minha igreja e a gente foi gravar vários vídeos para o canal da igreja no YouTube. E as mulheres vinham e gravavam e ali repetia e repetia e umas erravam e voltavam, mas um pouco super normal, natural. E aí na hora que eu vinha, eu fazia de primeira e direto assim, e para mim era tão natural. E elas, Mari, você é uma comunicadora nata. E eu, não, gente, que isso? Que comunicadora nata? Vocês estão doidas na cabeça? Só Você é gosto uma de comunicadora conversar, nata. só gosto de É, falar. eu falo pra caramba, né? Mas é só porque eu gosto de falar. Mas não, Mari, você é uma comunicadora. E eu, não, que comunicadora? Gente, é só. É porque eu gosto de falar, né? E essas percepções eu não tinha sobre mim que eu falava, uau, realmente, olha, pode ser que seja que é realmente uma verdade, algo que eu faço naturalmente, sem forçar nada,
sem tentar caber num lugar que não é seu e tal, só que flui de você, e às vezes você não percebe, né? Uhum. Então, as pessoas ficam procurando esse chamado, esse propósito que elas já fazem naturalmente e acabam nem percebendo de tão natural e tão espontâneo na essência que é. Então, observe mais e menos força. É mais É, por aí. foi um recado aqui, né? Porque muitas vezes a gente passa a vida perseguindo o propósito e não vive nosso propósito porque não estava olhando, observando, atenta a Exato, ele, né? Então você passa a vida correndo atrás de uma coisa que já está ali. exato, exato. Isso é muito verdadeiro. E eu percebo também que, assim, eu penso que há um propósito central, mas há diversas coisas que giram em torno, Uhum. sabe? Há diversas áreas que giram em torno. Algumas pessoas brincam comigo que eu sou meio bombrilzinho, que eu faço algumas coisas, né? E quando eu me mudei para, né, dos Estados Unidos, do Brasil, primeiro eu fui para Atlanta. Eu tive 4 anos ali em Atlanta. E logo que eu cheguei na igreja com meu marido, aconteceu uma divisão na igreja com as pessoas que estavam lá. E eu tinha acabado de chegar, assim, não conhecia nada, né, nem ninguém, mas a igreja sobrou, tipo, a família pastoral e mais umas 3, 4 famílias comigo. Então a igreja, assim, ficou super pequenininha, diminuiu muito e acabou que todo mundo jogava em todas as linhas, sabe? De uma semana para outra, infelizmente, né, todo louvor saiu, já não tinha louvor. Então, meu marido foi para a guitarra, eu fui para o violão, e eu não conseguia tocar e cantar, era só um ou outro, né? Então, aí a gente dava aula na escola para as crianças, fazia apresentação, um dava a palavra do dízimo, aí vinha um pastor trazia a mensagem, enfim. Eu falo que ali foi uma faculdade, assim, nem uma escola, mas foi uma faculdade. E eu me vi servindo em tantas áreas que eu nunca tinha vivido antes, né? E vinha durante a semana e limpava a igreja e deixava tudo pronto. E daqui a pouco um que estava cozinhando não cozinhava mais, e aí começou a chegar gente. E do violão eu tive que ir para o baixo, porque agora tinha gente que tocava violão, mas não tinha gente que tocava baixo. Aí foi quando eu aprendi a tocar baixo. Aí depois chegou um do baixo, aí precisava fazer o teclado de efeito. A gente tinha um efeito e tal, queria preencher mais o ambiente do louvor, das músicas. Aí eu tive que aprender o teclado. Aí alguns anos mais tarde, o nosso baterista, a família dele se mudou e era o único baterista que a gente tinha na igreja e aí não tinha bateria. E como meu marido ministrava, ele falou: amor, você vai ter que tocar bateria. E eu falei: oi, vai ter que tocar bateria como? Bateria, você sabe, né? Que é os 4 membros, assim, não tá rolando muito. E não tem bateria, você vai ter que precisar aprender bateria. Algumas aulas no YouTube depois, estava eu lá tocando bateria. Então, às vezes a gente acha que também que é um ponto assim central, mas existem fases da vida e estações que o Senhor vai nos levar a cuidar de outras coisas, sabe? E lá foi onde eu comecei a pregar mais, né? A ministrar mais, não só nos pequenos grupos, mas estar na frente durante um culto num domingo e ensinar as crianças. E de repente cuidava de uma parte estrutural, mas também servia na porta. Então, às vezes a gente cria que é só uma coisa, mas o Senhor tem muito mais, né? Ele é abundante em dar, em dons, ele nos capacitou com tantas coisas, e às vezes até para aquilo que é tão desafiador, mas sirva, sabe? Se coloque nesse lugar aí, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, onde há necessidade, sabe? Há uma necessidade. Seja aquele que vai se colocar na brecha. Fala, Senhor, eis aqui a minha vida, né? Deixa eu cobrir esse lugar aqui onde é necessário, e o Senhor vai encaminhando todas as outras coisas. Para falar a verdade, nunca na minha vida fiz uma oração do tipo, Senhor, eu quero ser isso, Uhum. eu quero fazer isso. Nunca existiu, sabe? Sempre foi naturalmente acontecendo, assim. Eu nunca me vi nesse lugar do tipo, eu quero ser uma mestra, eu quero ser alguém que ensina, eu quero ser alguém que prega, eu quero estar num púlpito, eu quero. Nunca existiu uma oração desse tipo.
Mas eu me lembro, né, olhando para minha vida lá atrás, comecei, tipo, era no evangelismo no hospital, ainda em Lavras, né, com os jovens, a gente ia evangelizar no hospital, passava por toda a Santa Casa de Lavras, todos os quartos. Depois participei no Ministério de Dança, nos pequenos grupos. E então, tantas coisas vão acontecendo e às vezes a gente está só focado, tipo, mas qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? Qual que é o meu propósito? E você já está vivendo seu propósito. Hoje, neste dia, neste momento, enquanto você está ouvindo esse podcast, deixa eu te dizer uma coisa, você já está vivendo ele, né? O seu propósito é hoje, é o presente, está acontecendo nesse momento. Então, sirva com toda a alegria, com todo o amor do seu coração, que você já está nele, né? Você não precisa correr para algum lugar. Pode ser que o Senhor te leve a outras áreas, a outros lugares, a outros contatos, a outras pessoas, mas nesse momento, hoje e agora, você já está vivendo o propósito de Deus para você. Ótimo, Mari. Você falou uma coisa que é legal de reforçar, né? Apesar de Deus ter nos habilitado com dons, talentos, habilidades específicas, né? Eu falo que isso tá muito ligado ao nosso chamado, aquilo que a gente vai desenvolver mesmo ao longo da vida e que pode ir mudando, não é estático, né? A gente tem um propósito maior, que é glorificar a Deus, que é realmente apresentar Deus, refletir Jesus por onde a gente passar. Então, se hoje você está na sua casa cuidando dos seus filhos, que você cumpra esse propósito de refletir Deus no seu lar. Se você está no seu trabalho, cumpra esse propósito também, como médica, advogada, dona de casa, né? Na sua igreja local, na sua comunidade de fé, o nosso propósito maior é refletir a Deus. Nós somos criados à sua imagem e semelhança, não foi à toa. Foi porque esse é o nosso propósito principal. E Exato. se a gente estiver fazendo isso, é muito mais fácil da gente fluir no chamado que ele tem para a nossa vida, né? Totalmente. E o id, né? O id de Jesus, que a tradução mais correta seria enquanto estamos indo, na verdade, Uhum. do que só o id, né? Porque a gente pensa que o id pregar e vai ser alguma coisa, eu vou ser enviado, é um outro lugar, né? Um outro momento, sei lá, eu preciso sair do lugar que eu estou, mas não, é enquanto eu estou indo. Então, enquanto eu estou indo para a faculdade, enquanto eu estou indo para o meu trabalho, enquanto eu estou indo para a minha maternidade, enquanto eu estou indo para o meu lar, para minha casa, enquanto você está caminhando, né? Você já está no ID de Jesus. Então, em todos os lugares, com as pessoas com quem você encontra, com as pessoas que o Senhor vai colocando, né, perto de você, esse é nesse lugar que o Senhor quer que você esteja. Então, é no caminho, né? No caminho. Não é um lugar específico, não é o ponto A para o ponto B de chegada, mas é no caminho. É no caminho que a vida vai sendo feita e que o Senhor vai cumprindo os propósitos dele conosco e através de nós. Ai, amém. Mari, como que você acha que a relação com esse relacionamento diário com a palavra, com Jesus, esse relacionamento pessoal agora, né? Do nosso Uhum. secretinho ele mesmo. Como você acha que isso influencia para essa restauração de identidade, para esse fluir no chamado, no propósito, para a gente descobrir o nosso chamado? Como que é para você, sua relação pessoal com a palavra, com Jesus? Uhum. Influencia totalmente e completamente. Na verdade, ao longo do tempo, né, eu descobri. É até difícil, assim, de dizer, porque é claro que eu tenho meu tempo, né, os meus períodos de devocional, de leitura da palavra, de sentar, de escrever, de estudar, mas ele acontece o tempo todo. Eu aprendi um jeito de viver com o Senhor que é o tempo todo. Eu tenho altos momentos com Jesus dirigindo. É Uhum. impressionante. Eu dirijo bastante aqui, né? Tudo bem longe. Então, por exemplo, para ir para minha igreja mesmo é meia hora. Se eu vou, né, no mercado é 15 minutos. Todo mundo mora assim meio longe. Então, tudo preciso dirigir bastante. Para o trabalho, eu dirijo bastante no meu trabalho. E
eu tenho altos momentos com Jesus. Eu falo que a galera que deve passar por mim no trânsito, assim, e me ver cantando ou falando mesmo, deve achar ou que eu tô numa ligação eterna, e glória a Deus, né, pelas ligações agora no carro, porque pelo menos de doida eu acho que eu não passo muito, mas assim, nossa, essa menina não para de falar, porque eu tenho altos momentos com ele no carro. Eu tenho altos momentos com Deus no chuveiro. É um dos meus lugares preferidos. Eu falo o tanto de pregações que já nasceram no chuveiro, não tem condição. O tanto de projetos, o tanto de ideias. Então, eu penso que o nosso relacionamento com Deus, ele necessita ser constante, diário, e é isso, quebrar essa caixa, sabe? Do achar que só neste momento é espiritual. Não, tudo é espiritual. Tudo é espiritual. Não é só naquele momento que eu sentei nessa cadeira e peguei a minha Bíblia no colo, não, em todo momento. E quando a gente vive isso, a gente consegue realmente isso, glorificar o Senhor em todo tempo. Porque eu acho que um dos maiores desafios, né, para nós como cristãos, e é algo que Jesus, né, ele batia muito, que era na hipocrisia dos cristãos. Né, em chamar, né, os fariseus, os mestres da lei, os falsos profetas de hipócritas, porque eles falavam uma coisa e faziam outra. E às vezes o nosso erro está em dividir a nossa vida como parte, sabe? Tipo, Uhum. não, no domingo, né, de manhã eu estou indo para a igreja, então agora é minha roupa de crente, agora é o meu rosto de crente, o meu jeito de crente, o meu vocabulário crentez, glória a Deus, irmão, né? E vamos lá. E na segunda-feira, indo para academia, não. Aí agora é academia, né? Agora eu já posso colocar aquela roupa, que talvez não vai ser muito legal, que você não vai conseguir abaixar muito bem, que vai marcar todo o seu corpo e não vai funcionar legal, minha irmã. Então, tipo, a gente querer fazer essas separações, sabe? Não tudo é espiritual. Corpo, alma e espírito, mas o Senhor nos vê por inteiro, completo. Uhum. Então, né, também cuidar do seu corpo, por exemplo, também é algo espiritual. Então, trate isso como um culto ao Senhor, como um louvor ao Senhor. Você não vai de qualquer jeito, você não iria com essa roupa para para a igreja ou para um encontro com seus irmãos da igreja, então não vai com essa roupa para a academia só porque eles não estão lá, né? Então, esse tipo de coisa, cuidar dos nossos sentimentos, né? Olhar para dentro de si, reconhecer os momentos, as fases, né? As estações, tipo, reconhecer se a necessidade de ajuda, isso também é algo espiritual, né? O Uhum. Senhor se preocupa com a nossa alma, né? E até colocar a nossa alma para o Senhor também, assim como Davi, né? Que ordenava a si mesmo, minha alma louve ao Senhor. Então, ter esse olhar carinhoso para dentro e também nos momentos, entre aspas, espirituais, que você julga espirituais, estar ali por inteiro também, sabe? Não estar pensando em outras coisas. Eu já vivi muitas vezes, né, da gente às vezes estar em uma reunião e alguém pergunta, o que que falou né, no final? Você nem lembra, porque seu pensamento está lá, gente, tem que tirar o feijão da geladeira e amanhã vou ter que estar naquele lugar super cedo. E como é que eu vou fazer? Eu vou dormir 5 horas, sabe? Coisas assim que vão nos tirando. Então, eu percebo que é entender esse inteiro, sabe? A Uhum. integralidade de nós como seres humanos, corpo, alma, espírito, e especialmente entender que tudo é espiritual, porque o Senhor está lá em todo tempo, né? Não tem um momento que ele não está. Então, você tem esse acesso, por que não usá-lo? Né? Se ele está lá, a gente tem essa conexão ilimitada, banda larga aí, ó, internet 24 horas, perfeita, ligada ao Espírito Santo, ao trono de Deus, por que não usá-la ou colocar ele numa caixa e falar, ok, Senhor, então vamos ali, porque agora somente este é o seu momento, tá bom? Não, né? É fluir isso, é vida na vida, né? Uhum. É um discipulado ativo com o Senhor. E quando você traz isso, em todo tempo você está sendo
confrontado com a verdade, você está sendo transformado por ele, você, né, o Espírito Santo traz a nossa memória, ele nos lembra, né, versículos, textos, aquilo que você ouviu. Às vezes você está ouvindo um podcast como agora, está sendo abençoado, você vai ficar aí, ó, remoendo, lembrando dele durante a semana, falando, nossa, aquilo é mesmo, é verdade, sendo edificado e abençoado por isso. Então, constante, né? Não coloque Deus numa caixa de um relacionamento com ele somente por 15 minutos, meia hora na sua manhã antes de você sair para o trabalho. Não é isso, né? É constante, inteiro, e ele te vê assim. Eu ouvi o Israel Subirá uma vez falar uma coisa que me marcou muito. Ele disse que o relacionamento com Jesus, ele é face a face e ombro a ombro. Você vai necessitar desse momento face a face, você e a palavra, você e Deus ali no seu secreto, né? Fecha a tua porta, entra no quarto e fale com Deus. Exato. Mas você também precisa, saiu dali, saiu do face a face, é ombro a ombro. É Jesus ali do teu ladinho o dia Vem inteiro, comigo. te discipulando, ministrando teu coração, te mostrando coisas que sozinha você não iria enxergar, né? E você ali Sim, também, o dia todo, adorando e louvando nas pequenas coisas, nas tarefas mais simples do seu dia, entendendo que ele está ali do teu lado. Então, uau, a gente não pode, é tudo espiritual, né? Tudo é espiritual. A gente não está sozinho. exato. Eu acho que isso também tem muito a ver com a forma como a gente enxerga Deus. Porque se a Sim, gente enxerga ele como alguém distante, que a gente tem que ir, né, entrar em sua presença para falar com ele, a gente esquece que ele está com a gente o tempo todo. Então a gente exato, esquece que ele está vendo tudo que a gente está fazendo. Ele está aqui do lado, o exato. Espírito Santo está aqui o tempo inteiro. É Quando isso foi uma isso. coisa que me marcou muito, entender que o Espírito Santo está o tempo todo comigo e que aquilo que eu faço pode alegrá-lo ou entristecê-lo. Ele tem sentimentos. Yes. Exato. E aí você começa a vigiar, vigiar muito mais o seu falar, o seu agir, a forma como você reage no trato com as pessoas, se você está Sim, realmente ali glorificando a Deus, né, refletindo Jesus em tudo aquilo que você faz, fala. sim. E priorizá-lo, né? Tipo assim, eu me lembro bem na adolescência ainda, né? Logo no início da minha caminhada, é, uma amiga, né? Conversando com uma amiga, e algumas pessoas tinham ido estar na casa dela. E a galera chegou sem avisar e bateu lá, só que ela estava no tempo dela com Jesus. E aí a mãe dela veio atender e falou: Olha, ela tá, agora ela não pode vir. E o pessoal foi embora e tal. E depois ela me contando isso assim com tanta naturalidade, sabe? Tipo assim, eles vieram aqui hoje cedo, mas eu tava no meu tempo com Jesus e aí eu não pude ir lá e tal. E aquilo pra mim, tipo assim, bateu de um jeito muito, foi rema, né? Uhum. Palavra revelada ao meu coração, assim, porque eu falei, uau, tipo, bateram na porta dela, né, da casa dela, amigos com quem a gente gostava de estar, e ela não abriu porque ela estava tendo o tempo dela com Jesus. Do tipo assim, ela não interrompeu o tempo dela com Jesus por conta disso. E aquilo, isso já tem muitos anos atrás, mas foi diferente, sabe? Bateu de uma forma diferente. E essa minha amiga também compartilhou um dia que ela falou que estava orando pelo cabelo dela. Uhum. Eu falei, uau, o quê? E eu naquela fase, né, de tipo, Deus tá lá no céu e tal, cuidando das criancinhas da África, né, das coisas mais importantes que acontecem. E aí ela compartilhou que, tipo, tinha orado pelo cabelo dela, porque na infância dela tinha um cabelo muito fino, ela puxava os cabelos e tal, e aí, tipo, ficou meio frágeis, né, e ela estava num processo que ela estava orando pelo cabelo dela. E eu falei, mas como assim? Tipo assim, Deus não tá lá cuidando de todas as coisas bem mais importantes, ela tá orando pelo cabelo dela e tá me dizendo que ele se importa com o cabelo dela, tipo, é meio isso mesmo. E quando a gente vai para a palavra, é o que a gente vê, né? O nosso Deus que sabe o número de fios de cabelo que tem na nossa cabeça. Então é um Deus tão pessoal, tão próximo, tão íntimo, né? Tão singular, de um relacionamento tão único. E a gente às vezes
coloca barreiras, né? Levanta paredes nesse relacionamento. De falar, ah, não, Deus, até aqui, tá bom, dessa parte o Senhor cuida, mas aqui eu que resolvo, tá bom? Ou, né, dessa parte o Senhor tá vendo, mas é claro que o Senhor não vai se importar com isso, né? É tão pequeno. E ele, eu me importo sim, eu quero saber sim, fala comigo, né? Eu tô aqui, me conta, tá doendo, tá triste, tá feliz, tá ansioso, tá com expectativa, fala comigo, né? Então, isso me ensinou muito, foram duas coisas assim, logo no início da minha caminhada e que me marcou assim, da forma natural como ela Uhum. compartilhou comigo aquelas duas coisas que para mim eram tão, tipo, meu Deus, tão longe. E foi muito É, especial. essa pessoalidade é incrível, né? É demais, é demais. Ele E se ele pode importa. e quer. Aham. Exato. E nesse momento, o que que o Espírito Santo tem tratado pessoalmente com você, hein, Mário? O que que ele tem colocado aí no Hum, seu coração? Você pode dividir com a gente? uau. Olha, eu tenho vivido um momento de muita construção, de reconstrução e construção. Uhum. Como eu falei, que não termina, né? São aí, como eu falei, mais de 16 anos com Jesus e ainda não termina. Nesse último mês, aconteceu um programa aqui, na nossa igreja, com as mulheres aqui da igreja, que chama Mulher Única. Não sei se Uhum. você já ouviu falar, algumas igrejas adotam esse programa, né, através de um livro de dois pastores maravilhosos, um casal de pastores, já é até um programa antigo, e ele é feito assim com um número menor de mulheres, né? É um grupo de 6 mulheres, 7, e a gente passou por vários meses, assim, várias semanas, adentrando nesse livro e visitando lugares assim tão profundos, né, na alma, na vida. E porque a gente vai caminhando, né? A gente vai crescendo, tem essa síndrome às vezes de querer ser adulto, né? E é por isso que o Senhor fala que a gente tem que ser como criança, porque às vezes a gente quer ser adulto, ser meio independente, falar, não, as coisas já estão resolvidas, não é mesmo? Eu já resolvi bastante disso aqui. E aí você encosta a porta e fala, não, aqui tá tudo bem, tá bem resolvido, tá ok. E eu tive, né, há poucas semanas atrás, esse presente, que foi um presente, assim, de junto com algumas irmãs, assim, e visitando a minha vida em lugares muito específicos e muito íntimos, assim. E eu fui chacoalhada, sabe? Chacoalhada, assim. Eu tenho vivido é de forma ambígua, de certo modo, mas esses dois lados, que é o excitement, que é, assim, essa animação de, tipo, da transformação, sabe? A alegria Uhum. de estar sendo mudado, mas ao mesmo tempo um pouco de angústia do tipo assim, nossa, mas eu tô tão longe ainda de ser a mulher que eu quero ser. Ainda tem tanta coisa, sabe? É tão simples, parece tipo simples, já era para eu ter vencido nessas áreas e eu ainda não venci, sabe? E então eu digo isso com muito, né, de maneira muito vulnerável assim, mas são áreas muito internas assim, de coisas serem resolvidas, isso mesmo, de traumas da infância, de muita identidade, de amadurecimento em tratar com alguns assuntos que eu não tratei, de muita cura, eu tenho vivido um tempo de muita cura, né? Não é à toa que lá em 1 Pedro ele diz, né, que a gente confessa os nossos pecados a Deus para sermos Uhum. curados, para sermos perdoados, né? Mas a gente confessa nosso pecado aos irmãos, uns aos outros, para sermos curados. E às vezes o que a gente precisa é confessar, sabe? Chegar no marido e falar: e aí, o que eu estou fazendo que não agrada? O que eu Uhum. estou fazendo que você está percebendo em mim que não tá bom? Fala, vai, eu aguento, pode falar. Estou sendo chata, eu estou sendo rixosa, eu tô sendo, né, tipo, onde que eu tô errando? Eu preciso cuidar melhor do que, né, tem alguma coisa que você sente falta aqui na casa, eu preciso ser melhor nisso ou naquilo, eu preciso estar mais atenta, eu preciso não deixar essa roupa acumular para lavar e lavar ela Uhum. antes, me organizar direito, sabe? E foi um processo que passou literalmente por todas as áreas da minha Uhum. vida. Então, eu tenho vivido um processo de visitar quartos que estavam
meio encostados, assim, e de muita cura, nesse sentido, sabe? E de me posicionar também. Coisas de muita identidade, até quando, né, eu estava pensando sobre essa nossa conversa, eu falei, uau, é até difícil falar uma coisa só, mas, tipo, em mim mesmo como mulher, como filha de Deus, esse lugar da paternidade de Deus, que para mim também sempre foi um lugar, já desde da infância, exatamente por ter crescido com os pais, com meu pai longe, então ser muito independente, sabe? Ser muito ter que fazer muitas coisas sozinhas, então às vezes eu peco muito nessa área da paternidade com Deus, de me lembrar, eu tenho que me forçar, às vezes, a me lembrar do quanto Ele é meu pai, do Uhum, quanto Ele é um bom pai, do quanto Ele é um pai presente, do quanto Ele tem cuidado e tem feito tantas coisas tão maravilhosas e em mim mesmo de me posicionar mais fortemente em algumas coisas, sabe? E começar a falar mais, né? Não guardar tanto, a colocar para fora de uma maneira melhor, de ser mais assertiva, mais intencional, sabe? A gente vê mesmo Jesus em 3 anos, né, de ministério, ele fez tanta coisa, ele revolucionou literalmente o mundo, porque ele também era muito intencional, intencional nos encontros, intencional nas palavras, sabe? Em aproveitar o melhor meu tempo, a dizer não algumas vezes. Eu sou péssima em dizer não, eu sou horrível. Sou uma acumuladora de tarefas, sabe, assim, em geral, e eu sou aquela procrastinadora ativa ainda, que eu deixo para o último minuto, e aí nem que eu vire a madrugada e fique sem comer por horas, mas eu vou entregar pronto, sabe? uhum, Porém, esse acúmulo de coisas que não é sobre fazer, é sobre ser, né? uhum. Não é sobre aquilo que eu faço, mas é sobre quem eu sou. Então, encontrar esse valor também em Deus, eu sei que é uma das coisas do meu propósito, de algo que eu amo fazer, que é servir, e eu sirvo em diversas áreas. Porém, né, o amor de Deus não está naquilo que eu faço, está em quem eu sou. Então, eu tenho me desconstruído e reconstruído em diversos lugares, assim, alinhando mesmo, assim, de perceber que o closet do coração estava um pouco bagunçado em algumas áreas e precisava ser organizado, ser alinhado. E eu tive essa imersão, Uhum. literalmente, assim, que foram várias semanas bem profundas e tenho caminhado com isso. O que você falou é muito interessante, é uma coisa que a gente pode deixar para as mulheres que estão nos ouvindo, né? Às vezes no dia a dia a gente vai passando. A Ariane falou uma coisa no podcast dela sobre colocar band-aids, né? Às vezes a gente se machuca, bota um band-aid ali na ferida e vai viver a vida, porque a vida nos cobra isso, né? O mundo nos cobra pressa. Então, às Não vezes você, pode parar. você troca Produtividade. você troca a roupa ali, você precisa trocar de roupa, você tem que sair de um para outro, joga no closet, joga no armário, né? Joga lá dentro. E quando você vai ver, realmente as feridas não foram cicatrizadas, o guarda-roupa tá todo bagunçado. E vai ter Exato. uma hora que a gente tem que parar para olhar para isso, porque não dá para seguir. Então, muitas vezes pode ter mulher que está ouvindo a gente, que está nesse momento de não vai, até aqui foi, ou passando por alguma coisa que está te obrigando a parar, né? Falando assim, não, vamos dar uma parada, vamos dar uma desacelerada, porque você precisa realmente olhar para algumas coisas agora, colocar esse armário no lugar. Exato, exato. E colocar a sua atenção, né, os seus olhos, né, naquilo que é para essa fase. Eu tenho aprendido muito sobre estações também, sabe? Uhum, Que, né, a vida não é feita só de verão. Então, tem primavera, tem outono, tem inverno e tem verão também. uhum. Então, eu preciso estar atenta, tipo, o que requer mais de mim agora? O que que eu tenho sido irresponsável, ou tenho tido, perdi a palavra, mas não tenho tido todo o cuidado que eu precisava ter, né? Negligenciado, né? Tenho negligenciado, sabe? Será que é o meu tempo em casa com meu marido? Será que é, né, uma área do trabalho? Será que eu poderia estar frutificando mais em outras coisas e eu estou me distraindo com tantas outras, sabe? Eu percebo que até o trabalho, né, do nosso inimigo nem é, às vezes, só nos impedir de chegar lá, né? Colocar
uma barreira enorme para que te impeça de chegar lá, mas é simplesmente te distrair, Uhum. sabe? Ao invés de você cruzar uma linha reta que você demoraria 1 hora, você começa a ficar zigue-zagueando, assim, ó, e daqui a pouco aquilo, né, nunca chega, ou você não consegue finalizar, né, aquilo que você está fazendo. E eu vejo que as distrações são os maior desafio, sabe? Retirar as distrações, abaixar o volume das coisas de fora, né? Ter o tempo, por exemplo, sem o telefone, se o telefone é uma coisa que pega muito e às vezes precisa por causa do trabalho, por causa de uma coisa ou outra, mas espera, desse horário a esse horário, sem telefone, agora eu vou estar presente, né? Estou na minha casa, então eu vou estar presente na minha casa, no meu tempo com meu marido. Estou recebendo pessoas, então deixa eu estar presente nesta conversa, nessa mesa, né? E aprender a fazer isso e não negligenciar aquilo que eu já tenho, né? Aquilo que eu já estou vivendo, para honrar mesmo ao Senhor e ser grata a tudo que Ele tem me dado. Ser intencional, né, Mari? Ser intencional Intencional, tem a tudo a ver palavra. com viver nosso propósito, porque se a gente pega a palavra propósito, né, que a gente fala Uhum, assim, ah, fulana fez aquilo de propósito, quer dizer que ela fez aquilo com intenção. com Então, intenção. para que você realmente flua no seu propósito, você precisa ter intencionalidade em tudo aquilo que você faz. Tudo, tudo. Da forma como você se alimenta, se veste, fala, os lugares que você vai, as pessoas que você encontra, escolher estar presente, tudo tem Sim, que ser intencional para que a gente viva uma vida realmente com propósito, com significado, que vale a pena viver. tenho aprendido que cuidar de mim é também cuidar do outro, Uhum, porque, né, às vezes a gente quer tanto cuidar dos outros, de tudo à nossa volta, e a gente negligencia mesmo o autocuidado. E no avião é assim que acontece, né? A máscara de oxigênio primeiro cai em você, primeiro você precisa colocar ela para você estar apto a recorrer às outras pessoas ao seu redor, né? E eu uhum. percebo que é também uma área que eu falhava muito no meu autocuidado comigo mesmo, no meu tempo comigo mesmo, e eu tenho tentado aí melhorar nessa parte, porque para que a gente possa fazer mais e melhor, né? Eu estava vendo esses dias, né, uma ilustração falando sobre, sabe aqueles carrinhos de pressão, assim, aqueles Uhum, carrinhos né, de criança mesmo, que você puxa para trás, assim, você dá corda, né, uhum. você vai puxando ele para trás algumas vezes, e quando você solta, ele vai mais rápido e mais longe. E eu percebo, né, que nesse tempo, em algumas áreas, o Senhor me trouxe para esse lugar, assim, de puxar para trás, de dar aquela freada, aquela olhada, puxa para trás, resolve, arruma, conserta, para que quando for o tempo, né, você vai conseguir ir mais rápido e mais longe. Então, às vezes, o Senhor nos leva a esses lugares também de desacelerar, de frear, de puxar para trás, para que você vá mais longe, mais rápido. Como uma flecha, né? Às vezes É isso. a flecha ela precisa ser puxada para trás para atingir, ter forças para atingir o seu alvo lá na frente, senão não vai, Perfeito. né? Ai, Perfeito, é Mari, exatamente isso. tão pontual nossa conversa. Olha, Estou muito certeza que vai feliz. responder muitas orações, que vai chegar a muitos corações, Amém, porque amém. eu acho que a gente está vivendo um tempo de dar passos para trás para chegar mais longe, né? De Sim, realinhar, realinhar a nossa vida com aquilo que Deus tem para nós, colocar o nosso carrinho ali na estrada novamente. Sua ilustração foi ótima. com certeza, é bem isso. Né? Olhar para dentro, olhar para aquilo que já se tem, né? Às vezes a gente busca tanto aquilo que ainda não tem e a gente esquece de ver tantas coisas lindas que o Senhor já fez, tudo aquilo que você já tem hoje. Eu penso que esse é o segredo do contentamento, né? Que Paulo falava, né? Eu aprendi a viver com muito, com pouco, né? Quando a gente consegue olhar não para aquilo que nos falta, mas para aquilo que nós já temos, né? E Uhum. quando nós já temos tanto, 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 Eu falo quando eu tanto paro, mesmo. quando nas minhas orações eu paro para agradecer, você não Uhum. consegue parar. Porque aí o Exato. Espírito Santo te centra ali naquilo que você já tem, naquilo tudo que Deus já fez em você, por você. Você não consegue Sim, parar. Você fala assim, preciso parar aqui, mano. Tem muito. exato.
exata, é muito para agradecer. E a gente vai vendo mesmo tudo que ele já tem feito e encontra esse lugar de contentamento, de paz, sabendo que é aquele, né, que já fez todas essas coisas é fiel, né, para fazer infinitamente mais do que aquilo que nós podemos pensar, né, ou desejar. Então, o Senhor é muito bom. Ai, Mari, foi muito especial, viu? Tenho certeza que muitas mulheres que nos ouvem aqui vão buscar mais esse resgate dessa identidade. É algo que foi muito ferido, né? Eu acho que é uma área Sim, em que o inimigo realmente ele ataca, porque se você for ferida na sua identidade, você nunca vai viver sua melhor versão, com porque toda você não sabe certeza. quem você é, quem você nasceu para ser. E se a gente trata isso também, se a gente leva isso diante do Senhor e deixa Ele tratar, não é gostoso, não é gostoso, não é um processo Exatamente. fácil nem rápido, mas isso vai nos colocando cada vez mais alinhadas à vontade dele para nossa vida, né? Com certeza. E nós estamos na casa do oleiro, né? Nas mãos dele é o melhor lugar para se estar. E se lembre, né, que ninguém tem uma digital como a sua, né? Entre 7 bilhões de habitantes da Terra, a sua digital é diferente. Então você é alguém singular, né? Entenda essa singularidade com que Deus te criou, com que ele pensa em você, né? Então a comparação vai embora, o medo vai embora, a ansiedade, né, de achar que, nossa, eu devia estar vivendo tais coisas porque outras pessoas na minha idade ou nessa fase já estão neste lugar. Não, você é singular, o Senhor te fez de forma singular. Então, ame isso, abrace isso e faça as pazes, né, com a sua identidade, com quem Ele te criou para ser. Ai, amém. Você ora pra gente, Mari? Você ora pra gente encerrar esse momento? Dá vontade de ficar aqui conversando mais, né? Amém. A gente para a gravação e continua. Bora lá. Então Fazer vamos parte orar. 2, quem sabe? Não, com certeza eu falo assim, ó, orem bastante para que, quem sabe, se for da vontade de Deus, daqui a pouco a gente esteja gravando pessoalmente, né? Que Aí, delícia! já curti, hein? Vem me visitar, por favor. As Oh, portas estão abertas, vai ser quarto de mais visita está internacional ainda. pronto. Aí sim, aí sim. Bora lá, Então vamos orar? vamos. Esses olhos, coloque o seu pensamento, o seu coração diante do Senhor nessa hora. Pai, nós te damos graça, Senhor. Muito obrigado por essa manhã, Deus. Muito obrigado por esse tempo precioso que nós tivemos aqui, Deus, para compartilhar daquilo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas, de quem o Senhor é. Nós amamos a tua presença, Espírito Santo. Eu quero te pedir agora, primeiramente, sobre a vida da Tamara, Senhor, por esse podcast, Deus, que seja como essa flecha que alcança muitos corações, que avança, que o Senhor possa soprar, Deus, esse podcast aos corações que necessitam dessa palavra nesse dia, Deus, que possa encontrar terra fértil, Deus, para fazer ali morada. Quero orar por todas as mulheres, por todas as pessoas, Deus, que vão estar ouvindo esse nosso tempo de mesa, Deus, que elas sejam edificadas, abençoadas, que elas sejam cheias da alegria, da paz do Senhor, da tua graça, que elas recebam, Deus, um novo avivar, que elas tenham essa chama acesa, Deus, sobre os corações. De quem o Senhor é, daquilo que o Senhor nos criou para ser. Restaura em nós, Deus, a identidade de que o Senhor nos formou, nos fez de forma singular e maravilhosa, e que o Senhor escreveu para cada uma de nós uma história linda, Senhor, e tem preparado coisas que nem a nossa mente, nem os nossos melhores desejos, nem as nossas melhores orações são capazes de imaginar. Por isso, nessa hora, nós te louvamos, te agradecemos por tudo e confiamos em Ti, Deus. Declaramos o nosso amor ao Senhor e a nossa confiança, Deus, porque o Senhor é digno, o Senhor merece. E nós te louvamos para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. E a igreja diz: Amém. 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 Ai, muito obrigada, viu, Mari? Foi um prazer. Ah, Obrigada pelo seu sim, por amém. disponibilizar aí, encontrar um tempinho. Sei que a sua agenda é bem Sempre. corrida, Mas deu mas certo, glória a Deus. glória a Deus. Tenho certeza que vai abençoar muitas pessoas, muitos corações. Amém. Estou muito feliz, muito obrigado mais uma vez pelo convite.
E a todo mundo que está ouvindo, um grande beijo para você, que você tenha um tempo maravilhoso aí com o Senhor. Amém. Então é isso, minha gente. A gente se encontra aqui segunda-feira para mais um episódio às 8 da manhã e na próxima sexta com mais uma mulher inspiradora para nos contar aí o que ela tem vivido ao lado do Senhor. A gente se vê então. Deus abençoe. Um super beijo. Tchau!